Estava dirigindo para chegar aqui, eu falei assim, não, eu preciso fazer esse vídeo. Eu preciso falar com você. Acabei de vir de uma oração e a gente sempre pede para Deus falar, né, com a gente e usar a gente da maneira que Ele quiser. E eu tava pensando, sabe, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escuta, até mesmo dentro da igreja. Até mesmo com uma pessoa que estiver pregando, estiver falando da palavra de Deus. Por quê? Às vezes aquela pessoa é muito boa de coração, às vezes aquela pessoa conhece a palavra de Deus, às vezes aquela pessoa quer transbordar mais de Deus, mas a mente dela ainda está escassa. E por que eu falo isso? Às vezes as pessoas estão passando por situações tão controversas, tão difíceis, e eu entendo, eu também tô, todo mundo tá, você também tá com certeza, porque o mundo está, né? Mas, vira pra cá que tá calor. Mas, às vezes a mentalidade da pessoa tá tão escassa, porque a vida toda dela foi assim, e mesmo ela tendo encontrado a palavra de Deus, ela ainda continua sendo essa pessoa com essa mentalidade, que às vezes ela não consegue falar exatamente o que ela poderia falar de acordo com a palavra de Deus. Às vezes ela quer até falar que você vai ser abençoado por causa do poder da palavra de Deus, você vai romper, mas ela não rompeu, ela não consegue, ela não acredita. Então ela não consegue passar isso porque ela não acredita, porque ela não viveu isso. Então eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Isso ainda tá vindo aqui em mim, né? E eu tô falando isso porque eu acabei de ouvir uma pregação de uma pessoa incrível, mas que ela jogou tudo muito como se a gente não pudesse viver o sobrenatural de Deus aqui, porque só o rico que pode. Não, todo mundo pode. Talvez por ela não ter vivido ainda essa experiência, ela não conseguiu passar e motivar as pessoas que estavam ouvindo, sabe? E assim, e eu preciso falar isso, preciso deixar isso aqui pra você e pra mim também. Deus quebra tudo, desmonta, monta, faz, abre caminhos, porque tá na palavra dele que Deus vai fazer isso. É tudo de acordo com a palavra dele já fez isso antes, né? É só a gente tomar posse disso e viver isso de uma maneira sobrenatural, não só lá na eternidade, aqui também. Nós temos coisas grandes para viver aqui também. Quando Deus fala que no mundo tereis aflições, sim, teremos. Mas ele também continua a frase falando, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E se Deus venceu, e se nós fazemos parte do nosso Deus, do todo, nós vamos vencer também. Mesmo que esteja um tiroteio ao nosso redor, esteja o caos, esteja pegando fogo, caindo neve, sei lá. Deus é Deus, Deus é um Deus todo-poderoso. E eu vim refletindo isso, sabe? Precisamos transbordar, mas precisamos estar atentos a ouvir exatamente o que cada pessoa tenta tirar o melhor da pessoa. Talvez você tenha escutado alguma conversa ou conversado com alguém e a pessoa e você não percebeu em olhar para a vida da pessoa. Procura pegar coisas da pessoa quando você conhece a vida dela, sabe? E ver que ela realmente é uma pessoa próspera em todas as áreas da vida dela. Porque senão ela vai te passar só derrota. Porque senão ela vai te passar só o que ela vive. E Deus tem mais pra gente. Deus é abundante. E Ele não é abundante só em uma coisa. Ele é abundante em todas as coisas. Mas precisamos tomar posse disso. Precisamos acreditar, estar convictos. Precisamos acreditar e viver e sonhar e mentalizar, trazer a memória que pode me dar esperança. Então traga a tua memória. Uns podem falar que é lei da atração, é visualização. Não, é simplesmente a pura palavra de Deus que existe e sempre existiu. Traga a memória que pode dar esperança e você vai viver o sobrenatural de Deus, ponto final. Claro que a obediência, outras coisas que a gente vai se aprofundando, a gente vai melhorando como pessoa, como ser humano, como indivíduo, como, né, amar ao próximo como a nós mesmos. Isso a gente vai trabalhando ao decorrer da nossa vida, né, para crescimento espiritual. Mas tem coisas que são mais simples e notórias, sabe? Eu estou num processo muito poderoso de evolução e nada nem ninguém vai me tirar dessa meta, desse foco, porque eu decidi dentro de mim, em Deus,
que eu vou viver o sobrenatural de Deus. Porque eu já vivi antes isso, só que eu esqueci que eu vivi isso. Então, se eu sei o caminho, eu vou viver isso. Eu vou viver de maneira abundante isso. E seja você também um agente de bênção e não de caos. Seja você um agente para falar coisas boas. Tem pessoas que só veem as coisas ruins das pessoas. Todos nós temos o lado bom e o lado ruim. Mas podemos exercitar nosso lado bom para crescer e evoluirmos. Mas tem pessoas que só querem ver o lado ruim e falar mal e criticar. Sai desse meio, sai dessa bolha, sai desse entorno. E sempre que você estiver perto de uma pessoa, por pior que você acha que ela possa ser, chata, turrona, omitida ou intransigente, não sei. Procure ver as coisas boas e valorize. Fale. O poder da palavra. Outra coisa que Deus também falou. Fale, profetize coisas boas. Fale coisas boas, porque isso vem pra gente de volta. Fale coisas boas pro teu próximo. Fale coisas boas. Eu tô aqui falando, não sei nem se tá gravando, porque eu tô sem fone. Tomara que esteja gravando. Eu vou continuar agora que eu já comecei. Meu celular tá meio doido. Mas assim, profetiza coisas boas. Traga a memória que possa te dar esperança. Transborde o melhor, transborde coisas boas, transborde o Espírito de Deus, transborde a palavra de Deus, transborde dentro de você, porque o teu entorno vai mudar. Porque, primeiro, todas as pessoas negativas vão se afastar, não vão conseguir ficar perto, porque é uma coisa de energia mesmo, e já foi até comprovado, né, pelos cientistas essa coisa, né? A ciência já comprovou isso. Quando a gente bota aquela experiência, não sei se vocês já viram, que bota um pouquinho de arroz, né, cozido, 3 potinhos de arroz, aí um potinho você só fala coisas boas, outro potinho você só amaldiçoa e o outro é indiferente. Aí você vê, depois de uns dias, né, que aquele que você só falou coisas boas, ele não tá estragando, ele tá ali, conseguiu se manter. O que você só profetizou coisas ruins, a frequência, sabe? A frequência é uma coisa real. Ele ficou cheio de mofo, sabe? E o que você não falou muita coisa ficou na mesma. Então, assim, vamos profetizar coisas boas, vamos profetizar o melhor. Se você está entrando na vida de uma pessoa, seja num relacionamento, seja na vida da pessoa como um amigo, como um parceiro de vida, como o que for, entra pra fazer diferença, sabe? Entra, pô, não, eu vou entrar na vida dessa pessoa pra fazer diferença, pra ver essa pessoa crescer, pra dar bons conselhos, pra ver essa pessoa melhorar, porque às vezes a gente só precisa de uma palavra pra mudar a chave. Durante muito tempo da minha vida, eu era tão criticada e menosprezada, e às vezes eu só queria uma palavra, de que, Simone, você é legal, você pode, você consegue. Simone, você não é feia. Ou então, Simone, vai lá, vai à luta. Simone, tenta mais um pouco. Então, assim, seja essa pessoa na vida de alguém. Seja um agente de bênção e não de caos. Seja um agente de prosperidade na vida de alguém, no teu entorno. Que as pessoas possam te ver com outros olhos. Que as pessoas queiram estar com você. Porque você é contagiante. Contagiante de coisas boas. Contagiante do poder de Deus. E cuidado com o que você escuta. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o canal que você assiste. Cuidado com esses reality shows. Que eu tava até vendo. Tem uma pessoa próxima a mim que ela vê muito. E não tem nada de bom. É só briga. E aquele espírito ruim vai acabar entrando na gente. Então, se afasta do que não louve a Deus. O que não compactua com as coisas boas e a palavra de Deus. Traga a memória que possa dar esperança. E que tudo vai se fazer novo. Viva o sobrenatural de Deus. Se cuide do templo do teu Espírito Santo. Vai para uma academia, vai se tratar, vai tratar da mente. Existe meio sim hoje, até de formas gratuitas de tratamento. Tira a ansiedade do teu peito, que você não pode resolver amanhã, não tem como resolver, é o hoje, né? O hoje. Então, Deus nos presenteou, hoje é o presente, então o presente é o hoje. Então vamos viver hoje. E cada dia a gente vai vivendo uma porção. E tentando ser melhor e tentando influenciar as pessoas para ser melhor. E que todas as pessoas que tem na nossa vida são propósitos de Deus também, sabe? Todas as pessoas que chegam até nós. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Tudo tem um propósito. Então seja um propósito de uma pessoa que seja abençoadora. Eu não estou falando de dinheiro, de finança, não. Abençoar
falando uma palavra, às vezes nem falando nada, às vezes só ouvindo, às vezes só dando teu ombro, só apoiando, só dando uma ideia de uma coisa que ela possa fazer melhor, ou então falar assim, vou orar por você. Às vezes só um Deus te abençoe e já muda o dia da pessoa. Às vezes eu só queria ouvir, Deus está contigo, Simone, vai dar tudo certo. Olha que incrível, se a pessoa tomar posse daquilo, é uma palavra transformadora, e hoje eu estou vivendo isso, sabe? Então recebe isso, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você escuta. Olha a vida da pessoa para ver se condiz de você falar assim, não, essa é uma referência para mim. Jesus é minha referência, porque Jesus, ele é Deus e ele foi homem, e ele se fez presente de uma maneira soberana. E ele ensinou, vivendo, mostrando, né, a conduta dele. Então se encha disso hoje, para essa reflexão. Reflita sobre isso. Reflita que você tem que ter cuidado do que entra aqui, para você ter cuidado com o que vai sair. Porque você pode amaldiçoar vidas, sabe? E você não foi feita para isso. Vou desligar o vídeo aqui que já